TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Estamos aqui em mais uma semana para trazer uma palavra direcionada ao seu coração. Mas eu quero deixar um grande abraço ao Wellington, presbítero Wellington da Assembleia de Deus, lá de Pati de Oferes. Wellington, um grande abraço, meu grande amigo, um abraço para você, para toda a sua família, para toda a sua igreja. Eu creio que você tem assistido o programa, tem compartilhado. Mas não somente Pati de Oferes, temos aí Teresópolis, nós temos Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Três Rios, o povo de Três Rios, um grande abraço. Eu tenho família lá em Três Rios, um grande abraço a todos vocês aí de Três Rios, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês através das mensagens que eu tenho trazido aqui no programa Pão da Vida. Queridos, nós estamos aí nessa semana essa que muito frio aqui na cidade de Petrópolis, mas agasalhado, nos cuidando, principalmente nós estamos vendo aí um surto da Covid-19 novamente, então precisamos aí nos cuidar, nos proteger, mas eu creio que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas, mas temos que nos cuidar, então se cuide, cuidado, se previna. Usa aí um bom agasalho, não sei como é que está na sua cidade, não sei como está o frio, Mas aqui está bem frio, aqui tem dado 9, 8 graus pela manhã, pelas madrugadas. Então está bem geladinho, mas um gelado gostoso, E hoje eu quero trazer uma palavra, eu não sei, mas eu algumas vezes me pego tendo atitudes de menino, de criança. Você já teve essas atitudes? Às vezes numa brincadeira, numa conversa com os amigos, quando você para você observar as suas atitudes, você vai ver que você está tomando atitude de crianças, Criança, às vezes uma criança mimada, faz uma pirracinha, ou faz até mesmo uma brincadeira, muitas vezes, que te remete à tua infância. E nós fazemos isso todo o tempo. Por que isso acontece? Porque existe uma criança dentro de nós, existe uma criança dentro de você. Então nós temos essas atitudes infantis a todo tempo. Mas interessante que o apóstolo Paulo, lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, ele nos chama a atenção para que nós possamos ter uma atitude diferenciada. Como assim diferenciada, pastor? Eu acredito que eles estavam vivendo isso no período que ele escreveu essa carta. Por quê? Abra sua Bíblia comigo, vamos ler a carta de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vai lá, pega a sua Bíblia, eu creio que você tem estudado a palavra de Deus, então pegue lá caneta, papel, um lápis, ou um marca-texto, para que você possa estar acompanhando essa mensagem e estar fazendo uma reflexão sobre aquilo que o Senhor vai trazer ao seu coração nesse dia. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Interessante, como eu falei, acredito eu, que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, eu acredito que aqueles ouvintes, aqueles leitores dessa carta estavam vivendo, acredito que nem todos, mas alguns estavam vivendo atitudes de menino. Interessante, você sabia que hoje nós deparamos com muitos adultos que não querem crescer? Pessoas que continuam tendo atitudes de menino. E é sobre isso que eu quero fazer uma reflexão nesse dia. Será que nós temos tido atitudes de menino? Será que nós estamos tendo algum bloqueio em alguma área da nossa vida que não está deixando com que nós venhamos crescer?
para que nós possamos ter responsabilidade, para que nós possamos assumir certas posturas e posições? Como é que está a sua vida? Faça essa reflexão hoje. Aproveite o dia, aproveite esse domingo para você fazer essa reflexão da sua vida. Como é que você se encontra hoje? Será que você está vivendo isso? Atitude de menino? Interessante que às vezes eu deparo com os adultos que fazem até pirraça. Falta só bater o pezinho, mas faz pirraça. Eu não quero, eu não faço. Já vi casos, né, de pessoas que falam, eu não volto mais nessa igreja, por causa de coisas simples, coisas, né, que seriam fáceis de resolver. Atitudes, muitas vezes, nossas, como adultos, mas atitudes infantis. Então, eu gostaria que você pudesse fazer essa reflexão. E nós sabemos que o processo natural do ser humano é que ele possa, claro, nascer, crescer, se tornar adulto, assumir responsabilidades, casar, trabalhar, ter filhos, né, constituir uma vida. Essa seria ou deveria ser o processo natural. Porém, nós vemos alguns casos de algumas pessoas que esse processo foi interrompido ou está bloqueado e essa pessoa não consegue, né, ter atitudes adultas. Mas o que acontece, queridos? Isso faz com que nós passamos por algumas dificuldades. Porque para pensar, você teria coragem de pegar lá o seu filho de 10, 8 anos, botar o carro na mão dele e dizer, ah, não, você pode dirigir, você pode viajar? Claro que não. Por quê? Porque ainda, né, a consciência dele do certo e do errado está sendo formado. Ele ainda não tem idade para dirigir. E aí, claro, vai causar acidente, porque ele não tem a mesma responsabilidade que nós adultos temos. E isso acontece conosco também, quando nós não crescemos, quando nós ainda temos atitudes infantis. Então hoje eu quero fazer você pensar sobre isso. Será que as suas atitudes estão te atrapalhando a você alcançar os seus objetivos na sua vida? Será que suas atitudes estão impedindo com que Deus haja de uma forma talvez poderosa na sua vida? Sim. Porque como é que Ele vai te dar grandes responsabilidades se você ainda tem atitudes de menino? Ainda faz coisas de menino. Eu não estou falando daquela brincadeira, não. Mas eu estou falando as atitudes que geram responsabilidade. E nós encontramos pessoas assim, vivendo assim, dessa forma. E o interessante é que a evidência poderia ser, para mim, tá? Uma evidência principal, uma evidência assim que identifica uma criança num adulto, é uma palavra chamada desobediência. Interessante que quando nós vemos uma pessoa desobediente, queridos, a desobediência é falta de maturidade. Porque geralmente quem nos ensina, que seja o professor, que seja o seu pai, que seja um instrutor da escola lá, da sua autoescola, né, onde você está estudando lá para tirar sua habilitação, o seu pastor, o seu líder espiritual. Queridos, quando ele te dá uma direção, ele não está falando isso para o seu mal. Pelo contrário, ele está falando isso para que você cresça, para que você alcance os seus objetivos, para que você possa desfrutar do melhor. Mas muitas vezes nós fazemos tudo o contrário. Por quê? Nós temos muitas vezes vivenciado a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Queridos, você não precisa passar por essa síndrome, não. Nós precisamos aprender que existem pessoas que Deus coloca em nossas vidas para nos orientar, para nos dar uma direção. Por isso que o princípio de longevidade na Bíblia, fala isso lá nos 10 mandamentos, é honrar pai e mãe. Então, se você quer viver longos dias, você tem que começar a aprender a obedecer. Por isso que a obediência, ela é um princípio ensinado às crianças. Algo que nós temos visto uma grande dificuldade nesses dias. Porque os pais, eles não têm mais ensinado as crianças a obedecer. Eu sou do tempo que eu não saía de casa sem tomar benção.
bença mãe, bença pai. E até hoje, né, eu chego na casa da minha mãe, bença mãe. Né, eu já não tenho mais o meu pai já está no Senhor, mas minha mãe eu continuo tomando benção. Eu sou desse tempo, eu sou desse princípio ensinado, dessa educação, mas algo que tem se perdido. Pena isso. Mas nós precisamos restaurar. Restaurar alguns princípios que, para alguns, são princípios do passado, mas nós podemos viver nesse presente e você pode ter certeza que você vai ser muito abençoado, teus filhos serão abençoados. Então, o princípio da obediência, ela começa dentro do lar, dentro da casa. Você já observou que geralmente os pais não escolhem os filhos, mas os filhos mais obedientes são aqueles que andam mais ao lado dos pais. É aquele que o pai interage mais, é aquele que o pai compartilha mais, compartilha até mesmo seus problemas, às vezes abre o coração para o filho. E às vezes o filho é muito claro, muito mais novo que o pai. Mas existe uma coisa chamada intimidade. Por quê? Porque são pessoas que caminham junto, numa só visão, numa direção. Está num alinhamento de visão. E isso tudo gerado pela obediência. Mas, queridos, quando nós somos desobedientes, queridos, você com certeza vai viver uma vida muito difícil. E eu separei aqui algumas consequências da desobediência na vida humana. E a primeira é que quando nós somos desobedientes, nós não pensamos nas consequências. Não é assim que acontece? O limite do carro, vamos dizer que a estrada é 100 km. Aí você bota o carro para andar 160. Não aconteceu nada hoje. Mas, claro, com certeza que existiam algumas pessoas que analisaram, avaliaram, né, para que aquela pista pudesse andar só 100 km. Então, se você tem o seu carro, mas o meu carro está lá marcando que a velocidade máxima dele é 220. Sim, mas o autocontrole tem que ser seu. E quando nós não temos esse controle, nós vivemos uma vida sem pensar nas consequências, você pode ter certeza que há muitos momentos de fatalidade. Quantos jovens morrem? Morrem por causa da alta velocidade. Nós vemos isso acontecer todos os dias. Há uma placa aqui no centro de Petrópolis, ali tem um carro, né? E ali tem um carro todo amassado dizendo que morre 32 pessoas em acidentes por dia. Eu creio que pode ser que morra muito mais. Mas e as que também estão no hospital, que não morreram, mas estão lá hospitalizadas, machucadas, feridas? Pessoas que amputam seu membro, mas tudo por causa da desobediência. Queridos, então, quando nós somos desobedientes, nós não pensamos nas consequências. Nós queremos viver a nossa vida, falamos, quero viver a vida. Mas vive uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, só pensando no prazer, mas não pensa nas responsabilidades. Então, eu não sei como é que está sendo a sua vida hoje. Não sei se a sua vida tem sido essa vida desenfreada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Coloque Cristo na sua vida. Faça uma reflexão. Veja das suas atitudes. Né? Mude as suas atitudes. Use o seu dinheiro, como a palavra de Deus diz, naquilo que é pão. Invista no seu futuro. Invista na sua educação, na sua formação. Claro, para ter algo melhor, para viajar, para alcançar os seus sonhos. Mas cuidado com essa vida sem pensar nas consequências. A pessoa também que vive essa vida de desobediência, ela não gera credibilidade. Isso é muito interessante, né? Eu deparo com pessoas que às vezes riem muito, brincam muito, tá sempre falando algo, né, pra gente rir, pra sorrir, mas são pessoas que a gente vê assim que existe até mesmo uma infantilidade. E como é que você vai colocar algo de confiança na mão dessas pessoas? Queridos, entenda bem isso. A infantilidade, essa imaturidade, nos leva a ter atitudes que muitas vezes faz com que as pessoas não confiem na gente. Poxa, como é que você vai contar algo, né, que você está passando para uma pessoa que você sabe que ela não guarda segredo? Uma pessoa que ela fala tudo de todos e todos os momentos? Não tem como.
Como é que você vai abrir o seu coração para uma pessoa assim? Você sabe que ela vai falar somente para a torcida do Flamengo. E a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. Então, né, a gente sabe que isso vai trazer um transtorno. Então, queridos, entenda bem, ser desobediente não gera credibilidade. Se você não pode confiar naquela pessoa, como é que você vai colocar nas suas mãos responsabilidade? Como é que você vai colocar nas suas mãos algum trabalho, algo que, né, que você precisa, né, de uma pessoa que esteja ao seu lado, que possa suprir algo que você não consegue fazer? Então, queridos, a imaturidade, ela gera falta de credibilidade. Mas também a desobediência, ela nos leva a ser confrontados. Todo tempo você vai ser confrontado por alguém. Quando nós somos desobedientes, queridos, as pessoas não aceitam. As pessoas podem até relevar alguma situação e outra, mas todo tempo você vai ser confrontado. Todo tempo você vai ser contrariado. E isso é algo que não é bom. Nem para a pessoa que está sendo repreendido, mas também não é bom para a pessoa que está repreendendo, porque gera um mal-estar. Mas a pessoa desobediente, assim, todo tempo tem que chamar atenção, todo tempo tem que corrigir, todo tempo tem que colocar numa direção. Não, isso que você está fazendo não é bom, isso é ruim para você, é ruim para mim. Então pensa sobre isso. Será que nós estamos vivendo assim? Todo tempo alguém está nos chamando a atenção? Uma coisa que eu sou até um pouco crítico comigo mesmo, mas eu não gosto de ser chamado a atenção. Não gosto. Então eu busco fazer as coisas da melhor forma possível, né? Para não ser chamado a atenção, para não gerar esse desconforto. Então pensa sobre isso. Será que as nossas atitudes não estão nos gerando esse né, esse desconforto, esse mal-estar? Pessoas nos chamando a atenção a todo momento. E eu falo isso muito com meu filho, né? Eu falo, tem coisas que não precisam ser orientadas todo o tempo. Nós sabemos das nossas responsabilidades. Então é simplesmente praticar, simplesmente fazer. E tem algumas coisas que não tem como você fugir. Tem que fazer, não tem jeito. A minha mãe, ela sempre ensinou, né, desde criança, falava o seguinte, ó, quando nós visitarmos alguém, né, se for a hora do almoço, eles nos servirem o almoço, e talvez venha no seu prato algo que você não goste. Coma primeiro. E depois coma aquilo que é bom. Então, o que eu aprendo com isso? Queridos, tem coisas que nós temos que fazer primeiro, não tem jeito. Não gosto de fazer isso, né? Não gosto de lavar louça. Ah, mas lava a louça primeiro, depois você vai fazer aquilo que te dá prazer. Mas faça. Entenda que a nossa vida não é somente uma vida de prazeres. Precisamos ter responsabilidade. Precisamos fazer algumas coisas que nós não gostamos, não agradamos, mas precisamos fazer. Eu lembro que a minha esposa, ela gostava muito, né, de ir na Rua Teresa, e às vezes eu não gostava de ir. O que eu fazia? Mas eu nunca falei para ela, eu não vou, né? Eu não quero estar contigo lá. Pelo contrário, eu levava ela, deixava ela lá, e ela ia visitando as lojas, passando pelas lojas, e eu ia fazer outra coisa. Então, nós podemos, né, ter as nossas responsabilidades, nós podemos exercer essa responsabilidade sem trazer nenhum desconforto. Então, pensa sobre isso. A desobediência também faz com que nós não venhamos alcançar a nossa independência. Por quê? Você vai sempre precisar de alguém para dar as mãos, para que possa te encaminhar para uma direção. Você sempre vai ser aquela pessoa que precisa de uma orientação para chegar no seu objetivo. Não que nós não precisemos, não que nós não possamos, né, pedir ajuda a alguém, uma orientação, eu peço todo o tempo. Mas tem pessoas, queridos, que você tem que dar a mão a ela todo o tempo, igual uma criança para atravessar a rua. Todo o tempo você tem que dar uma direção na vida dela, todo o tempo. Queridos, isso é uma imaturidade. Então nós precisamos refletir sobre isso. O Senhor, Ele nos chama a obediência, a obedecê-lo, a amá-lo.
a buscá-lo, a conhecer a palavra e aplicar na nossa vida, e você vai ter uma vida abundante. O que diferencia daquele que alcança as suas bênçãos, aquele que alcança a sua vitória, é que são pessoas que obedecem, são pessoas que cumprem o que está ali na palavra de Deus, ou aquilo que foi ensinado, ou aquilo que foi orientado. Essa é a diferença. Então nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos fortalecer no Senhor a cada dia. E eu quero dizer para você que eu não sei como é que é a sua vida, eu não sei como é que são suas atitudes. Porém, eu quero falar para você o seguinte, que Deus ele tem uma promessa. Qual é a promessa? Uma vida abundante. Olha o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele fala assim, ó, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham plenamente. Querido, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida em paz. Ah, pastor, mas eu não tenho aquilo que eu quero. Mas, queridos, agradeça a Deus por aquilo que Deus já te deu, por aquilo que já está nas tuas mãos. E aquilo que você quer, continue orando, continue trabalhando, continue buscando no Senhor, porque eu tenho certeza que no momento certo a porta vai se abrir. Agora, nós não podemos dar ouvido a esse ladrão. Quem é esse ladrão? É aquele que assopra nos teus ouvidos. Se lembra que eu falo sempre aqui que nós ouvimos 3 pensamentos? Nós pensamos, seres racionais, mas ao mesmo tempo você ouve na sua mente o pensamento do mal, que é do diabo, e o pensamento de Deus, que é o bom pensamento. Agora, qual pensamento você tem dado crédito? Qual pensamento você tem alimentado? Vai vencer qual? Aquele que você alimenta mais. Então, queridos, para avaliar. Será que o pensamento que está na minha mente é um bom pensamento? É um pensamento de vida, um pensamento de paz, um pensamento de crescimento? Ou um pensamento ruim? Pense nas consequências. Pense naquilo que você pode perder. Porque a desobediência, na desobediência nós perdemos muita coisa. Nós perdemos trabalho, perdemos parcerias, perdemos intimidade, perdemos o amor do próximo. É muitas percas quando nós desobedecemos. Faça tudo como estivesse fazendo para Deus. É o que a palavra nos ensina. Queridos, talvez você hoje trabalhe para sustentar sua família, mas talvez não seja um trabalho que você gostaria, não te dá prazer, não te gera prazer o trabalho que você tem hoje. Mas a palavra de Deus, ela fala, faça como estivesse fazendo para Deus. Eu trabalhei numa firma, muitos anos atrás. Eu cheguei lá como faxineiro. Faxineiro. Queridos, eu cheguei lá a chefe de almoxerifado. O proprietário, na época da firma, pagou um curso para mim na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Eu me formei. Mas por quê? Porque tudo que eu fazia, eu buscava fazer o meu melhor. Eu sabia que eu tinha que cumprir um horário. Era de 8 às 6. Não tinha jeito, tinha que cumprir, tinha que estar ali. Então fazia o meu melhor. Talvez não era o que eu gostava de fazer, mas eu fazia o meu melhor, fazia bem feito, limpava as coisas da forma que deveria ser limpa. E com isso eu comecei a ser observado. Até um dia que esse patrão, ele me chamou para um outro cargo e ali foi aumentando de cargo, passando por alguns setores, até que eu cheguei a ser chefe de almoxerifado. Sentado atrás de uma mesa, trabalhando com um grupo de pessoas. Mas por quê? Porque eu fui obediente. Porque eu aprendi a fazer o melhor. Eu aprendi a fazer para o meu patrão como eu estivesse fazendo para Deus, o melhor. Então aprenda isso, coloque isso no teu coração, faça o seu melhor. E eu te pergunto, só para você fazer uma reflexão, quem tem sido o ladrão da sua vida? Será que não é você mesmo? Será que não é você mesmo que está impedindo com que as bênçãos fluam sobre a sua vida? Será que não está faltando um pouco de maturidade? A maturidade não tem nada a ver com a idade. A maturidade são as nossas atitudes de acordo com a responsabilidade que nós assumimos. E eu gostaria que você pudesse identificar isso. Porque nós identificamos o crescimento. É fácil, Quando a gente olha para uma pessoa obediente e fala, poxa, essa pessoa cresceu, ela amadureceu, olha a vida dela como é que está mudando. Ela ouviu e praticou.
ela hoje está tomando outras atitudes. Antes ela estava numa direção, mas nós orientamos, ou ela recebeu uma orientação, e agora ela está tomando uma outra direção, ela está crescendo, está melhorando, ela está saindo daquele estado a qual ela se encontrava antes, mas tudo começa pela obediência. Então, queridos, eu quero te motivar a ser obediente. Deus, Ele quer nos levar a essa maturidade. Deus, Ele tem o melhor para mim, para você, para todos nós. Ele nos ama. Ele é um Pai que nos ama. E você vê que Deus, quando Ele criou o primeiro homem, Ele não criou uma criança. Ele criou um homem. Sim, um homem maduro, uma pessoa que realmente pudesse assumir suas responsabilidades. Então, assuma suas responsabilidades. E, como Paulo diz aqui, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixa as coisas para trás. Alguns dias atrás eu vi um esporte, eu estava observando que a maioria dos atletas que ganharam as lutas foram aqueles que aprenderam e ouviram o seu técnico. Aquele que não conseguiu ouvir o seu técnico, ser direcionado pelo seu técnico, perderam suas lutas. Não perca a sua luta. Deus é contigo, Deus te ama. E eu quero só concluir lendo com vocês Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 26, mas eu quero ler numa tradução que diz assim: Então Jesus orientou os discípulos: quem quiser seguir-me tem que aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no, sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. A autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Queridos, o Senhor, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer dar uma outra direção à sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa amadurecer. Você precisa fazer uma autoavaliação de você mesmo. E que hoje, nesse domingo, você possa fazer essa autoavaliação de você mesmo. Faça essa autoavaliação. Pense, como é que está o estado da sua vida hoje? Será que você ainda não conquistou algumas coisas? Ou talvez você ainda não conseguiu alcançar certos objetivos? Será que não é por falta de maturidade? Reflita sobre isso. Eu quero orar por você nesse dia. Feche os seus olhos onde você estiver. Quero estar orando por você. Mas eu quero também orar por algumas pessoas que têm nos pedido oração. Algumas passando por um momento de enfermidade. Outras com problemas emocionais. E eu quero orar por cada uma dessas pessoas também. Aqui está alguns nomes. Eu tenho aqui Yasmin, Heitor, Luiz Otávio, Jéssica, Simone, Rebeca, Adão, Aline, Lorraine, Rafael, João Pedro, Carlos Eduardo, Leia, Senhor Augusto, Dona Lília, Maria Clara, Lucinete, Marlon, Gabriel, Marcos, e queridos, e tantas pessoas que têm nos assistido, e as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus amado e querido Pai. Deus, há pessoas nesse momento, Deus, passando por adversidades, dificuldades, e a mensagem que eu trouxe hoje, Senhor Deus, é uma mensagem de autoavaliação própria. E eu quero clamar a Ti, Deus, que cada um possa estar avaliando as suas atitudes, possa estar avaliando, Senhor Deus, o seu pensamento, para que eles possam, Deus, romper, para que eles possam amadurecer, para que eles possam alcançar, ó Deus, a vitória em Cristo Jesus. Peço também, Deus, por cada nome mencionado aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando, abençoando, derramando da Tua paz, da Tua alegria, da Tua cura. Tu és médico sobre todos os médicos. Senhor Deus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma receita
Ó Deus, para cada problema, para cada enfermidade, para cada mal que assola as nossas vidas, que nós possamos descobrir essa receita que está na Tua palavra, que está na intimidade contigo, e sermos libertos e vivermos uma vida vitoriosa, porque essa é a palavra que o Senhor tem liberada para cada um de nós. Muito obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor possa, Deus, estar continuando, abençoando a cada vida, a cada casa, a cada lar. Que o Senhor entre, Deus, pelas casas nesse momento, abençoando as famílias. Abençoa, Deus, aquele povo, Deus, da Ucrânia, Deus, que está passando pela guerra. Senhor, faça cessar essa guerra. Ó Deus, abençoa a cidade de Petrópolis, abençoa os comerciantes da nossa cidade. Ó Deus, muitos que perderam as suas lojas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos comerciantes, abençoa os nossos empresários, ó Deus, porque são eles, ó Deus, que faz gerar rendas na nossa cidade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.